Olá, aqui é Kelly Soares para o momento leitura do desafio de março a março, a autoestima é a chave. Eu estou lendo para você o livro O Surpreendente Propósito da Raiva, de Marshall Rosenberg, um livro de comunicação não violenta. E o capítulo de hoje chama-se Matar é algo muito superficial. Um dos meus objetivos é mostrar como o processo da comunicação não violenta nos ajuda a expressar a raiva de modo plenamente satisfatório. É muito importante esclarecer esse ponto em todos os grupos com que trabalho, pois, em geral, sou convidado a falar em diversos países para grupos de pessoas que estão se sentindo muito oprimidas, discriminadas e que desejam aumentar o seu poder para mudar a situação. Com frequência, tais grupos se preocupam quando ouvem a expressão comunicação não violenta, pois foram expostos a ensinamentos religiosos ou de outra natureza que pregam a supressão da raiva, que recomendam que se fique calmo e aceite o que quer que esteja acontecendo. Por causa disso, desconfiam de qualquer ideia sugestiva de que sua raiva é algo ruim, algo de que precisam se livrar. É um alívio para essas pessoas quando percebem que o processo do qual estou falando não procura de modo algum suprimir a raiva, reprimi-la ou sufocá-la. Ao invés disso, a CNV permite a expressão total da raiva. Já disse isso em outras ocasiões, mas repito que, para mim, matar uma pessoa é algo muito superficial. Na minha visão, qualquer desses comportamentos, matar, culpar, punir ou ferir os outros, são formas muito superficiais de expressar a raiva. É preciso algo muito mais forte do que matar ou ferir os outros física ou mentalmente. Isto não basta. Desejamos algo muito mais poderoso que possa expressar o que sentimos em sua plenitude. O primeiro passo para expressar raiva usando a comunicação não violenta é isentar a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Como expliquei, isso significa livrar-se de todo tipo de pensamento que possa sugerir que ele ou ela, agindo de tal modo, me fez ficar com raiva. Ao pensar dessa forma, nos tornamos seres perigosos e provavelmente não conseguiremos expressar plenamente o que sentimos. Ao contrário, expressaremos superficialmente a raiva, culpando e punindo outras pessoas. Quando trabalho com presidiários, e em especial os que desejam punir os outros pelo que fizeram, mostro a eles que a vingança é um grito distorcido pedindo empatia. Quando imaginamos que queremos machucar os outros, na verdade, o nosso desejo é mostrar aos outros o quanto fomos magoados e como seu comportamento contribuiu para a nossa dor. A maioria dos presidiários com os quais trabalhei jamais recebeu empatia de alguém que os prejudicou. Fazer o outro sofrer é a única alternativa que conseguem imaginar para aliviar sua dor. Certa ocasião, demonstrei isso a um preso que me disse que queria matar um sujeito. Aposto que consigo sugerir uma coisa de que você vai gostar mais do que a vingança. Nem sonhando, respondeu o detento. A única coisa que me manteve vivo nesses 2 anos na cadeia foi o pensamento de sair e dar o troco àquele sujeito pelo que ele me fez. É a única coisa que quero no mundo. Depois disso, eles vão me colocar de volta na cadeia, mas tudo bem. Só quero sair e acabar com aquele sujeito. Aposto que consigo te mostrar algo mais gostoso do que isso. Não existe. Você me dá alguns minutos? Tenho tempo de sobra. Não vou a lugar nenhum por um bom tempo. Gostei do senso de humor daquele sujeito. Por isso, gosto de trabalhar com presidiários. Eles nunca saem correndo para tratar de compromissos externos. Então, eu vou te mostrar uma alternativa que pode ser usada em vez de machucar as pessoas. Nós vamos conversar e eu gostaria que você fizesse o papel do seu inimigo. Ok. Mister, fazendo o papel do detento, esse é meu primeiro dia fora da cadeia. Vim atrás de você, encontrei e te agarrei. Presidiário, gostei do começo da história. MR. Eu coloquei você numa cadeira e disse que você agora tem de repetir tudo que eu falar, entendeu? Presidiário, fazendo o papel do inimigo. Não, mas eu posso explicar. Fica quieto. Você ouviu o que eu disse? Você vai repetir tudo que eu disser, entendeu?
Presidiário: entendi. Eu deixei você morar na minha casa e te tratei como um irmão e te sustentei por 8 meses e daí você fez aquilo comigo. Fiquei tão revoltado que mal me aguentava. Eu tinha ouvido o detento contar a história várias vezes e não foi difícil fazer o seu papel. O presidiário: mas eu posso explicar. Fica quieto e repete o que eu falei. O presidiário: depois de tudo que você fez por mim, você ficou muito chateado. Você não esperava que eu fizesse aquilo. E você sabe o que é ficar 2 anos com raiva dia e noite, sentindo que a única coisa boa era ficar pensando em acabar com você? O presidiário: eu acabei com a sua vida e a única coisa que você tinha para fazer era ser consumido pela raiva durante esses 2 anos. Continuamos com esse diálogo por alguns poucos minutos. Então o detento ficou muito emocionado e disse: pare, já basta, você tem razão, é isso que eu quero. Na minha próxima visita ao presídio, 1 mês depois, um outro homem estava me esperando no portão. Ele andava de lá para cá e falou: ei, Marshall, se lembra da última vez? Você disse que quando pensamos que gostamos ou queremos machucar as pessoas, na verdade a nossa necessidade é de que elas compreendam o quanto sofremos? Sim, eu me lembro, respondi. Será que você pode repetir tudo de novo, bem devagar? Em 3 dias eu vou sair daqui. E se aquilo não ficar bem claro na minha cabeça, alguém vai sofrer. Portanto, meu diagnóstico é esse. Qualquer pessoa que goste de fazer os outros sofrer está, ela mesma, sendo exposta a muita violência, seja psicológica ou de outra natureza. E essas pessoas precisam empatia no tocante à imensa dor que carregam. Vivências nas oficinas ministradas por Marshall. Nunca é demais reforçar esta premissa. O importante é lembrar que o comportamento das outras pessoas nunca é a causa dos nossos sentimentos. Por que nos sentimos desse modo? Acredito que nossos sentimentos são resultado da nossa maneira de interpretar o comportamento dos outros em dado momento. Se peço a você para me buscar às 18 horas e você aparece às 18h30, como me sinto? Depende do meu modo de ver esse fato. Sua chegada 30 minutos depois da hora marcada não é a causa do que sinto. A causa é o modo como escolherei interpretar o fato. Se eu escolher usar aquilo que chamo de ouvidos julgadores, que são ótimos para brincar de quem está certo e quem está errado, de quem é a culpa, então com certeza chegaremos à conclusão de que alguém é culpado. O homem: então você está dizendo que o modo como interpretamos o comportamento do outro, o significado que atribuímos a ele, é o que causa nossos sentimentos? Exatamente, é isso mesmo. O modo como interpretamos o comportamento é a parte dos nossos sentimentos. Mas há um outro gancho para os sentimentos, que é justamente a nossa outra opção. Podemos utilizar os ouvidos da CNV, da comunicação não violenta. Nesse caso, nossos pensamentos não ficam à procura de quem é o culpado. Não usamos a mente para analisar onde está o erro, se da outra pessoa ou em nós. Estes outros ouvidos nos ajudam a fortalecer os laços com a vida que acontece dentro de nós. Na minha visão, a vida interior pode ser melhor compreendida ou revelada se enxergarmos claramente nossas necessidades. De que preciso nessa situação? Quando estou ligado nas minhas necessidades, sinto coisas muito fortes, mas nunca tenho raiva. A raiva nasce de pensamentos que nos distanciam da vida, ideias que nos desconectam daquilo que realmente precisamos. A presença da raiva é sinal de que me alojei no pensamento racional e passei a analisar os erros da outra pessoa sem conseguir me ligar às minhas próprias necessidades. O motivo da minha sensação de raiva aqui e agora é a minha carência. Mas se não tenho consciência dessa necessidade, a minha atenção se volta para outra pessoa e o erro dela que impediu a satisfação das minhas necessidades. Como vimos antes, se eu me conectar às necessidades da outra pessoa, jamais sentirei raiva. Não é que tenha reprimido a raiva, simplesmente nunca cheguei a senti-la. Estou sugerindo que o modo como nos sentimos é resultado de uma escolha que fazemos, momento a momento, entre estas 4 opções. 1. Ir para o racional e julgar a outra pessoa. 2. Ir para o racional e julgar a nós mesmos.
3. Ligar-se empaticamente às necessidades da outra pessoa. 4. Ligar-se empaticamente às nossas próprias necessidades. Essa escolha é o que determina nossos sentimentos. Por esse motivo, na comunicação não violenta, a palavra porquê vem sempre seguida da palavra eu e não da palavra você. Por exemplo, eu estou com raiva porque eu é um recurso para lembrar que o meu sentimento não é causado pelo que a outra pessoa fez, mas pela escolha que eu mesmo fiz. É bom lembrar que, na minha visão, toda raiva é resultado de ideias que nos distanciam da vida e geram violência. Penso que toda raiva é justa no seguinte sentido: para expressar plenamente a raiva, precisamos focar nossa consciência na necessidade que não está sendo atendida. Há uma carência ali, há algo a ser reivindicado. Significa que esse sentimento é legítimo, pois há uma necessidade desatendida. Precisamos de algo. É vital que se gere energia para conseguir satisfazer essa necessidade. No entanto, a raiva é uma distorção dessa energia, que ao invés de nos levar a agir de modo a satisfazer carências, nos leva a agir punitivamente, e nesse sentido, se trata de uma energia destrutiva. Da filosofia tática, chegando na prática. Gostaria de mostrar a vocês o aspecto mais tático do que filosófico do assunto que estamos tratando. Para explicar o que quero dizer por aspectos táticos, quero voltar ao exemplo do presidiário do qual tratamos antes. Não tentei convencê-lo a usar a CNV através de princípios filosóficos, mas com base em argumentos táticos. Vejamos, quando ele disse que as autoridades não tinham respondido ainda à sua solicitação, eu perguntei: certo, então o que o deixou com raiva? Já falei, eles não responderam ao meu pedido. Nesse ponto, eu intervi. Espere um pouco, não diga, estou com raiva porque eles. Pare e tome consciência do pensamento interno que você está tendo e que está te deixando com raiva. Mas ele não tivera muito contato com a filosofia ou a psicologia e não tinha experiência em descobrir o que estava acontecendo dentro dele mesmo. Portanto, eu ajudei. Pare, não tenha pressa, apenas escute o que a sua cabeça está dizendo. E então ele conseguiu perceber. Estou dizendo a mim mesmo que eles não têm nenhum respeito por outros seres humanos. São um bando de burocratas frios que escondem a cara por trás de um cargo. Ele estava prestes a continuar, mas eu interrompi. Pare, isso é suficiente. É por isso que você está com raiva. Esse tipo de pensamento é o que está fazendo você ficar com raiva. Agora procure focar a atenção nas suas necessidades. De que você realmente precisa nessa situação? Após refletir um pouco, ele respondeu: Marshall, eu preciso de treinamento que solicitei. Se não conseguir esse treinamento, é garantido que quando sair da prisão não conseguirei um emprego e acabarei de volta aqui na cadeia. Mulher 1. O exemplo do presidiário e tudo que você está dizendo faz sentido para mim, mas tenho a sensação de que para conseguir fazer isso teria que ser uma supermulher. Parece que a raiva é tão instantânea que para seguir todos esses passos mentais terei que ser alguém muito mais capaz do que de fato sou. MR. A única coisa necessária é ficar quieto. Não é preciso nenhuma capacidade sobre-humana. Precisamos apenas não dizer nada para culpar o outro naquele momento, nem fazer nada para punir o outro. Ou seja, pare e não faça nada. Respire e siga esses passos mentais. Mas, em primeiro lugar, fique em silêncio. Isso já é uma grande conquista, disse o Marshall. Mulher 1. Mas no outro exemplo, o da pessoa que está meia hora atrasada, a pessoa nem chegou. Estou em silêncio, mas estou fervendo, pensando, não acredito que ele não chegou ainda. Será que ele não lembra de nada do que eu digo? E os pensamentos não param. Marshall. Estou sugerindo que nesse tempo de espera podemos fazer algumas coisas para aliviar a raiva e que também aumentarão as chances de termos nossas necessidades atendidas. Se você seguir os passos dos quais falamos, conseguirá pensar em algo para dizer e que aumentará a probabilidade daquela pessoa chegar na hora, na próxima vez. Quero esclarecer bem para não parecer algo sobre-humano.
Para suprimir a raiva, aí sim é preciso ser um super-homem. O que realmente queremos nesse caso é manter a conexão com a vida, momento a momento, ao mesmo tempo colocando nossa atenção na vida que acontece dentro dos outros. Exemplo da raiva de uma mulher. Mulher 2. A situação que enfrentei foi a seguinte: eu estava conversando com alguém e chegou uma terceira pessoa que começou a falar com o meu interlocutor sem se dirigir a mim e depois fez um comentário dando a entender que eles preferiam que as pessoas da comunidade fossem brancas. Marshall diz: sim. A mulher 2. Fiquei com raiva, pois não pude satisfazer minha necessidade de continuar a desfrutar da conversa. Marshall, espere um pouco, duvido disso. Não acredito que essa seja a causa da sua raiva. Veja bem, não ficamos com raiva simplesmente porque nossas necessidades não foram atendidas. Aposto que você ficou com raiva porque naquele momento teve certos pensamentos a respeito daquela pessoa que entrou na conversa. Pedirei a você que tome consciência das coisas que sua cabeça lhe disse naquele momento e que causaram a raiva. Vejamos, chega alguém e diz que preferia que a comunidade fosse só de pessoas brancas e não fala com você. Qual é a causa da sua raiva? O que você pensou naquele momento? A mulher 2, eu pensei, o que este homem está pensando, se intrometendo na minha conversa? Então o Marshall disse, reflita sobre o que está por trás dessa pergunta. O que você acha de uma pessoa que faz isso? A mulher 2, o que eu acho dele? Exatamente. Bem, não é uma coisa muito boa. Marshall diz, mas penso que a resposta está aí. Não estou querendo que você tenha pensamentos ruins, só quero que tome consciência do que acredito estar aí dentro de você. Provavelmente é algo que aconteceu muito rápido. E a mulher diz, não, imediatamente eu me senti excluída. E o Marshall diz, bem, estamos chegando perto. Você interpretou a atitude dele como uma exclusão. Veja que exclusão não é um sentimento. Sim. E o Marshall diz, é uma interpretação. É como abandono. Estou me sentindo abandonado. Estou me sentindo ignorado. Portanto, isso é mais uma imagem. Você teve essa imagem de ter sido excluída. O que mais passou lá dentro de você? E a mulher disse, acho que foi mais do que uma imagem, porque eles estavam fazendo contato visual e conversando, e não estavam falando comigo. Marshall, há cerca de 20 maneiras de interpretar essa situação, e a sua exclusão é apenas uma das hipóteses. Cada uma dessas possíveis interpretações pode ter um grande impacto no modo como você se sente. Que outros pensamentos você teve naquele momento? Bem, eu tive pensamentos associados com as ocasiões em que as pessoas usam a palavra branco. E Marshall diz, ótimo, que imagem se forma na sua mente quando você ouve alguém usando a palavra branco dessa maneira, especialmente quando não olham para você e olham para os outros? E a mulher diz, o que pensei é que quando dizem branco, não estão se referindo a mim. E Marshall diz, estão te excluindo. E, de fato, o comportamento e a linguagem corporal dele também passaram a mesma mensagem, disse a mulher. E Marshall diz, portanto, você acha que estão te excluindo por motivos raciais. O que você pensa de pessoas que fazem isso? E a mulher diz, sim, acho mesmo, sabe? E Marshall diz, é aí que estou tentando chegar, percebe? Acredito que esses pensamentos foram estimulados naquele momento por aquela atitude, e isso é o que fez surgir a raiva. E a mulher disse, acredito que sim, acho que foi isso e mais o fato de ter sido de fato excluída. E Marshall disse, não, na realidade você não estava sendo excluída, isso foi uma interpretação. O fato que pode ser observado é que aquele homem fez contato visual com os outros. O fato é esse. Se você interpreta isso como exclusão, como racismo ou como a pessoa estando com medo de você, tudo isso são interpretações. O fato é que ele não olhou para você. O fato é que ele disse algo sobre branco. Esses são os fatos. Mas se você interpreta como exclusão, de imediato você provoca diversos sentimentos que não surgiriam se a interpretação fosse outra. E a mulher 3 diz, então, como ela poderia lidar com a situação? A linguagem corporal é de exclusão, a conversa excluiu. Então, como ela conseguiria cuidar de suas necessidades?
E Marshall disse: se o objetivo dela fosse expressar plenamente seus sentimentos, eu sugeriria que ela tomasse consciência daquilo com o que estamos lutando para descobrir agora. Que ela tomasse consciência dos pensamentos que teve e que a deixaram furiosa. Nesse caso, acredito que temos mais ou menos a seguinte situação. Ela ficou com raiva porque imediatamente pensou que estava sendo excluída por motivos raciais. Isso desencadeou nela todo tipo de pensamentos, de que isso é errado, de que não se deve excluir os outros por motivos raciais. Será que é isso que está no fundo dos seus sentimentos? E a mulher 2, sim, acho que é isso que veio em seguida. Naquele momento eu me senti invisível, surpresa e confusa. Não entendi por que aquilo estava acontecendo. E Marshall disse: certo, então a sua primeira reação não foi julgar a outra pessoa. Num primeiro momento você ficou surpresa e confusa. Queria compreender por que aquilo estava acontecendo. E logo vieram os pensamentos. E aí começou a surgir a raiva, disse a mulher. E Marshall disse: a raiva veio porque ela começou a construir algumas hipóteses para explicar a situação. E agora chegamos à parte que queremos expressar plenamente. Essa raiva que vem da seguinte interpretação: acho que estou sendo excluída por motivos raciais. Não gosto nada disso. É racismo e não é justo. As pessoas não deveriam ser excluídas por esse motivo. E é esse o tipo de pensamento que surge. E a mulher diz: sim. E Marshall, certo? Esse é o segundo passo. O primeiro passo foi silenciar e identificar internamente os pensamentos que dão causa à raiva. Em seguida, conectar-se com as necessidades por trás desses pensamentos. Portanto, quando você diz a si mesmo: as pessoas não deveriam ser excluídas por motivos raciais, é injusto, é racismo, sugiro que todos os julgamentos, e racista é um bom exemplo disso, são expressões trágicas de necessidades desatendidas. Qual é a necessidade por trás do julgamento racista? Se eu julgo uma pessoa como sendo racista, qual seria a minha carência? Desejo inclusão, quero que exista igualdade. Preciso ser tratado com o mesmo respeito e consideração prestado a todos os outros. Ora, para expressar completamente a minha raiva, abrirei a boca para dizer isso, pois agora a raiva foi traduzida em necessidades e os sentimentos ligados a elas. No entanto, agora fica bem mais assustador expressar esses sentimentos vinculados à minha carência. Veja bem, eles são mais difíceis de expressar do que a própria raiva. Não é difícil dizer: você falou algo bem racista. Há um certo prazer em fazer isso. Mas me apavora ir ao fundo do que está por trás disso, pois esses sentimentos relacionados ao racismo são profundos e causam medo. Mas dizer isso é expressar plenamente a raiva. Portanto, nesse momento eu poderia abrir a boca para dizer à pessoa: quando você chegou agora há pouco e começou a falar com os outros sem se dirigir a mim, e quando ouvi seu comentário sobre brancos, senti minhas entranhas revirarem e fiquei com muito medo. Isso disparou em mim uma necessidade grande de ser tratada com igualdade. Gostaria que você me dissesse o que sente ao ouvir isso. E a mulher disse: na verdade, tive mais ou menos essa conversa com a pessoa, e parte da minha frustração e raiva que não consigo superar é que só consegui dizer isso, mas parece que há todo um mundo de experiências e sensações que não chegou a ser compreendido. E Marshall diz: então, se é que entendi corretamente o que você está dizendo, você teme que a pessoa não conseguiu fazer a conexão e compreender tudo que aquela interação representou para você, a experiência total do que aquilo foi para você. E a mulher disse: isso mesmo, e tem um acúmulo de anos, entende? De algo que eu poderia chamar de ódio acumulado por causa dessa divisão. Terminamos aqui esse capítulo. O próximo é: como conseguir que os outros compreendam nossos sentimentos e necessidades. E eu vou ler para vocês na semana que vem. Lembre-se de fazer suas anotações, de correlacionar com a sua comunicação, de fazer as mudanças, porque conhecimento só é poder se colocado em ação. Então, boa prática para você e até a semana que vem. Gratidão e amor por me ouvir. Beijo grande e até a próxima.